conceito estabelecido é de que você só consegue ser aquilo que Deus programou para você se você estiver debaixo de uma cobertura espiritual. Isso, é. Isso é demoníaco, no mínimo. Quando você pensa a ideia de cobertura, você pensa, eu preciso que os outros subam para que eu suba. Quando você pensa na ideia que eu sou cobertura, tá entendendo? Então, se o Lucas começa a aparecer mais e eu não tô aparecendo mais, eu vou ficar em crise. Pensando nisso, assim, nessa casa, Jesus é o fundamento, né? Ele é a pedra angular, ele é a referência principal, ele é o fundamento, ele é a expressão da verdade, ele é a plenitude da expressão do amor, né? De quem Deus Pai é, ele é a materialização completa disso. Pensando nele como fundamento, né? Então nele nós encontramos o fundamento, ou seja, a verdadeira expressão do que é fé, a verdadeira expressão do que é amor, a verdadeira expressão do que é cada coisa. E tem pensando em construções fundamentais da nossa fé, tem uma fala que é muito comum no nosso meio e ela eu confesso que eu não estudei muito a raiz dela, eu gostaria até de mergulhar um pouco mais na raiz de onde que entrou essa cultura, essa mentalidade, que é a ideia da cobertura espiritual, por exemplo. Óbvio, eu acho que quando você vai entendendo algumas coisas, você corre o risco de virar chato. E aí tem gente que fala cobertura espiritual usando a palavra errada, mas dentro do conceito certo. Ou seja, ele está querendo dizer exatamente o que é, ele só está usando a palavra que é o estigma do que foi, o paradigma que foi dado já, que todo mundo usa. Mas ele entendeu o conceito certo. Então, se a gente ficar muito chato só com as palavras, fica relação que tem que empacar toda hora. Mas, como a gente está falando aqui na perspectiva de fundamento, e que Jesus é o fundamento, ele não se apresenta como a cobertura espiritual. O que você pensa sobre isso, assim, por exemplo? Assim, se Jesus se apresenta como fundamento, por que a gente precisa de cobertura espiritual? Se ele vai dizer que aquele que é rei, aquele que se você quiser ser o primeiro, seja o último, fala aí, o que... Polêmicas. A alegria está no coração. que conhecem Jesus. Essa frase é profunda, cara. Sem dúvida. É verdade. O conceito estabelecido é de que você só consegue ser aquilo que Deus programou para você se você estiver debaixo de uma cobertura espiritual. Isso, é. Isso é demoníaco, no mínimo. Mas, entendendo cobertura espiritual, eu gostei muito da vez que o Lucas compartilhou numa reunião de domingo, e ele, no texto de Hebreus, É verdade. a minha fé não é para minha salvação, eu já fui salvo. A minha fé é para o meu irmão, que ainda está distante desse lugar. Aí, nesse lugar, faz sentido. Não para que ele seja, mas para que ele se reconheça e tenha fundamento em mim, para que ele possa, então, subir. Então, no Avançar caso, nessa direção. a cobertura, no caso, seria um fundamento, um piso, e não um lugar para colocar em cima. Não é um teto, né? Exato. Né? Olha só. Mas eu não tinha pensado. O teto não é abertura, né, cara? Mas é um fundamento, um platô para ela poder. Cara. Na verdade, se você é teto chão, na verdade. Sim. Se for pensar no teto que a gente deveria ser, é teto chão, na verdade, né? Então, assim, a parte de cima da nossa cabeça é o chão para que outros construam a vida. Pensando nisso, é terrível, porque quando você pensa a ideia de cobertura, você pensa, eu preciso que os outros subam para que eu suba. Quando você pensa na ideia que eu sou cobertura, tá entendendo? Então, se o Lucas começa a aparecer mais e eu não tô aparecendo mais, eu vou ficar em crise. Enquanto, na verdade, o Jesus pensa, o que ele disse? Ele falou assim, ó, se eu não for, vocês não vão poder receber o conselheiro. O que ele estava dizendo ali? Ó, cara, se eu não for enterrado, e se vocês não desapegarem de eu ficar aparecendo ali pro resto da vida, tá entendendo? Como fundamento, a obra não vai para os próximos estágios. Então eu preciso alguma hora sumir lá dentro do solo como fundamento para que possa vir as outras estações Chega a dizer, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá, entendeu? E aí é muito poderoso isso, porque esse falso fundamento, essa
falsa crença sobre a ideia de que eu sou cobertura de alguém, eu não vou conseguir ser a parte firme da relação para que os meus irmãos que estão chegando após mim, eles possam ir além de onde eu fui. Então, na verdade, não é uma preocupação das pessoas fazerem coisas maiores do que eu a partir de mim. Na verdade, é uma evidência que eu cumpri o meu propósito. Não é uma crise de competição de que, tipo, pô, se ele está indo mais longe do que mim, tendo estado comigo, do que eu, tendo estado comigo, eu preciso correr mais rápido, tá entendendo? Pra gente poder andar junto. Não, na verdade, ele foi mais longe do que eu, justamente por ter encontrado segurança na relação comigo. E ter ido além. Então, que ele cresça, que ele avance, tá entendendo? Vai além da sua perspectiva, né? Mas ele tá indo para onde Deus chamou ele. Ele não foi nem além, nem a quem, nem você. Você tá indo para onde Deus te levou e nesse caminho, nesse encontro, é só um... Na verdade, é libertador, né? Porque eu sempre pensei isso, assim, né? E aí, você carrega um peso de que você precisa ser... Como é que eu posso dizer? Não que você não é referência, mas como se você precisasse estar sempre mais alto, cada vez mais alto. E é muito pesado carregar isso. E aí teve um dia, né, que o apóstolo Daniel e a pastora Ana foram lá em casa e no dia seguinte eu mandei uma mensagem para ela e eu agradeci muito, assim, tudo que tinha acontecido. E ela falou: imagina, você não precisa me agradecer, eu estou aqui para te servir. Gente, aquilo me marcou tanto. Aquilo ali virou, assim, ó, uma chavezinha aqui dentro. Porque ela falou assim, estou aqui para te servir. Para mim, ela era muito maior que eu. Então eu falei, como que ela quer me servir, gente? Quem tinha que estar servindo ela era eu, né? E aquilo ali me fez entender que, na verdade, quanto mais eu me humilhasse, quanto mais eu servisse, quanto mais eu fosse chão, mais eu estaria leve e realizada, né? Gente, foi muito incrível. Aquilo ali, para mim, assim, marcou a minha vida. No final das contas, o que Jesus formou para esse tempo é uma comunidade de lavadores de pé. Isso é muito louco, se for pensar. Eu tava viajando agora aqui, vou até escrever um pouco sobre isso para não esquecer, ainda bem que tá gravando. Né? Mas posso até estar errado. Se estiver gravando eu falo besteira, né? Você tem misericórdia de mim, tá entendendo? Depois eu me retrato, né? Mas se for pensar mesmo, quem é nossa cobertura? Tem uma cobertura espiritual na coisa. Sabe qual é? Na verdade, quem é a nossa cobertura espiritual é o irmão imaturo que chega depois de nós. Porque se você não é cobertura dele, você, na verdade, é fundamento dele, ele vai vir por cima de você. Então, quem vai te cobrir é ele. E aí, não é ele vai te cobrir em oração, ele vai te cobrir de problema, ele vai te cobrir de pergunta, ele vai te cobrir de dificuldades, tá? Ele vai te cobrir de desafios, cara, para que você comprove e prove que você tá firme mesmo, cara. Que você pode ser a parte sólida da relação. Então ele tá te cobrindo mesmo, para que você não corra. Na verdade, ele tá nos cobrindo de sentido, né? Isso. Porque eu vejo assim, ó, tem tanta gente... Ai, gente, eu tenho muita dificuldade com isso, que eu vejo assim, perdendo tempo e gastando tempo, dinheiro, todos os recursos que tem com coisas tão simples, e tão não é simples a palavra, mas fúteis, né? E eu fico pensando, gente, tá faltando problema para essa pessoa resolver, porque não tem propósito, não tem sentido as coisas, né? E aí, vendo esse irmãozinho chegar, ele traz propósito. Cara, assim, ó, você tá com problemas na sua vida que você olha assim, nossa, mas meu problema parece tão pequeno perto do outro, às vezes tá pequeno mesmo, você tá precisando assumir o problema do outro para você entender o que é problema, né? E aí você entende o que é ser fundamento, o que é ser suporte, e aí entra esse lugar do irmãozinho que vai virar a tua cobertura. Tem uma coisa que para mim fala muito ao coração a respeito de fundamento, então na ideia de que nós, Jesus é a pedra angular, né? o fundamento dos fundamentos, os apóstolos, os profetas, aqueles que vieram antes de nós, que é a multidão de testemunhas, né, como está em Hebreus, né, e assim vai vindo, até aqueles que nos alcançaram e vieram antes de nós, então nós vamos edificar nossa vida sobre ele. Então é um prédio que está sendo edificado, né, que vem vindo de baixo para cima, de dentro para fora, e aqueles que vieram antes, eles são a parte firme daquilo que ainda nós somos moles. De tal forma que a gente agora solidifica e se torna a parte firme para aqueles que vão chegar. Né? Pensando nesse lugar, então, assim, é uma edificação. E às vezes a gente está pensando fundamento, quando vai avançando para a palavra certa, degrau e não edificação. Porque todos os dois vão para cima.
Não sei se você já parou para pensar. Só que tem uma diferença. É que o degrau você pisa uma vez para chegar num lugar mais alto onde você queria chegar. E o fundamento você para ali e edifica a sua vida sobre. E você não está preocupado em ir cada vez mais alto. Você está, na verdade, preocupado em chegar e ficar. E se solidificar de tal forma com que outros possam olhar para você e para essas duas relações e sentir segurança para chegar e ficar também. Um nível um pouco mais alto. De tal forma com que outros e outros e outros. De tal maneira que o alto é alcançado não por uma pessoa que foi pisando em vários até alcançar o cume. Mas, na verdade, por um corpo que, por ficar sólido, foi se tornando um ambiente seguro para que cada vez novas estações de pessoas mais sólidas ficassem de tal forma que Hebreus 11 se torna nossa realidade. Nós somos as testemunhas do que rodeiam aqueles que estão por vir e dizendo, vai além, abre mão do que te atrapalha, segue em frente, tendo em vista a mesma coisa que Cristo Jesus, que largou mão de tudo, né? Porque senão, caso contrário, a gente constrói uma torre, né? Para alcançar o céu a partir da nossa própria força e para que o nosso nome seja conhecido. Então, se for pensar, na verdade, o caminho certo é o nosso nome ser cada vez mais desconhecido. Nada contra a fama e o nome aparecer. Porém, não o verdadeiro sucesso não é cada vez mais fama. Mas quem conhece meu nome não é todo mundo, é o meu irmão. Pronto. A alegria está no coração. Essa é polêmicas. Você corre o risco de virar chato. Chato? Chato foi tirar esses seus nés no meio da gravação toda. Né?